Estamos aqui na segunda vara da família com a doutora Cristiane, que é juíza, e viemos para saber a opinião dela relacionada à alienação parental e a guarda compartilhada. Certo. Então você quer saber do que mesmo? Falei tanto. Bom, nós queremos saber os casos de alienação, as consequências e como a senhora acha que a guarda compartilhada pode vir ajudar. Se realmente é uma solução. Olhe bem, como a gente estava conversando inicialmente, né, quando a gente estava aqui formalmente conversando, a alienação parental é muito da questão, consequência dessa tensão, desses ressentimentos, dessas mágoas que existe quando há dissolução do vínculo ou matrimonial do companheiro, né, quando há o fim da conjugalidade. Não é? Então as pessoas ainda muito ressentidas, as pessoas muito magoadas, principalmente aquele que não queria o fim da relação, utiliza o filho para retaliar o cônjuge, que é uma forma de atingir o outro cônjuge, o outro familiar. Então é uma forma de fazer vamos dizer, a vingança. Você está com outra pessoa, então, seu filho, aí começa a fazer a cabeça da criança contra o outro, a desmerecer a figura do outro, a desmerecer o outro como pai, já que ela está ofendida na questão da conjugalidade, né? Já que ele não foi bom marido para mim, aí começa, como ele disse, começa com o discurso, seu pai ou sua mãe nos abandonou. Né? Eu já várias vezes em audiência, a parte vindo falar comigo, eu disse, não, senhora, ele não abandonou a senhora e o seu filho. Acabou o casamento, acabou a relação conjugal. Então as pessoas confundem parentalidade com conjugalidade. O que a gente acaba com o fim da relação amorosa, matrimonial, da união estável, de um namoro que seja, que às vezes tem pessoas hoje que têm filhos e necessariamente não eram casados, não viviam em união estável, é a questão da relação amorosa, da relação homem e mulher. Mas aquelas pessoas, quando a gente tem um filho, a gente fica unido com aquela outra pessoa pro resto da vida. É como eu lhe disse, ninguém quer um filho para ver um filho morrendo, quer ou não quer. Então você quer que seu filho perpetue seu nome, o filho é a projeção do seu nome, é a projeção dos seus sonhos. Então, ninguém quer ter essa dor de ver o filho morrendo antes de você. Então, é uma ligação que você tem pro resto da vida. Você tem ex-marido, mas não tem ex-pai de filho. Eu digo sempre, existe ex-marido, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Porque isso é um vínculo para a vida. Não é? Então, exatamente. Só que as pessoas naquela mágoa, naquele ressentimento, então estende para o filho o ressentimento que tem do seu marido, do seu companheiro, ou também o homem faz isso com a mulher, desmerece a figura da mãe, desmerece a figura dela como mãe, dela como mulher, porque ela não foi a esposa que ele queria. E hoje você vê que em divórcio ninguém trata de culpa, porque me traiu, sua mãe me traiu, seu pai me traiu. Então passa para o filho toda aquela questão que é só deles, que não tem que estender para o filho. E aí começa o processo de alienação. E eu disse assim mesmo, eu acho que começa porque às vezes a pessoa faz de uma forma até inconsciente. A questão da alienação que a gente fala é aquela maldosa mesmo, né? Aquela que você quer desmerecer a figura do outro. Quer afastar. Quer afastar e quer fazer a cabeça. Tem pessoas que na disputa da guarda, para ficar com o filho, faz a cabeça da criança contra o outro. Se um tem um poder econômico mais forte, ele usa esse poder econômico contra o que não tem, oferece mais coisa. E a criança também, isso é um tipo. Ou então desmerece a figura da outra pessoa, então, e do tio, e as pessoas têm que ter noção que a criança não tem nada a ver com isso. Né? Que é importante para a criança a figura do pai e a figura da mãe, a figura da família da mãe e a figura da família do pai. Né? Para ter um ser humano equilibrado.
Então, eu digo muito, olha, vocês aqui, eu estou resolvendo a parte jurídica, e eu aqui estou para atender o interesse da criança e do adolescente, não dos adultos. Os adultos, como a gente estava conversando, depois de um dado momento, eles se recuperam, refazem as vidas, constituem outros companheiros, e a criança que vai ficar com todas as sequelas daqueles ressentimentos, daquelas brigas, e acaba sendo um adulto desequilibrado, um adulto que nas relações amorosas vão ser adultos doentes, adultos infelizes. Eu tenho uma pessoa minha, um amigo, que os pais nunca se separaram, juridicamente vivem na mesma casa, mas Cristiane vive um inferno. E isso repercutiu na vida dele. A criança, adulta, eles quando a namorada, a noiva começava a brigar, ele acabava, porque ele disse que não aguentava ouvir aquilo. Então você vê que é uma coisa muito séria. As experiências que a gente passa na infância, na adolescência, repercute na vida da gente adulta. Inconscientemente. Exatamente. Então eu acho que na hora de uma separação, tem aquelas mágoas, eu acho importante as pessoas usarem de ferramentas de terapia de família. Eu digo assim, às vezes está a criança cheia de problemas, às vezes não é a criança que está só. É a família que está doente, é uma família que precisa ser tratada, não é? E é importante usar. Hoje em dia existe a questão da constelação familiar, hoje em dia tem a ferramenta da mediação, que quando já está em fase de processo, a gente encaminha os processos para a mediação. Na mediação eles não têm nem contato com o cerne do processo, não vai processo para lá. É uma forma de minimizar o conflito entre aquelas partes, para restabelecer o diálogo, para restabelecer a escuta ativa, a escuta respeitosa. Então, existe uma série de ferramentas para possibilitar um acordo, mas não é um acordo de qualquer sorte, porque se você faz um acordo com a pessoa que está resistente, ela vai descumprir o acordo, não é? Então, é trabalhar com esses pais para eles verem que as ações deles vão ser muito deletérias para a formação daquela criança. E a criança não tem defesa, né? Por isso que as sanções em relação à alienação parental são tão sérias, até de perda de poder familiar e da guarda. Porque o que ele faz com a criança, porque eu sempre digo que o direito de visita, né, a questão da visita, da figura do pai, a presença do pai e da mãe na vida da criança, não é o direito do pai ou da mãe, é o direito da criança, para você ter o equilíbrio, né? Então, os pais têm que ter muita consciência que as atitudes dele têm repercussão para o resto da vida. Eu digo, eu estou aqui resolvendo o lado jurídico, mas vocês é que vão ter que lidar com as consequências do que vocês estão fazendo agora. Vocês é que vão ter a questão das sequelas. Então, às vezes é problema com droga, problema a pessoa com relações, nas suas relações afetivas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Educar já é algo muito difícil. Não é fácil para ninguém. E você educar os pais não se entenderem ainda é mais difícil. É o que eu já estava até falando para você. Às vezes os filhos usam essa falta de diálogo dos pais e aí fica, quando o pai aperta aqui, eu vou para a mãe, eu vou para o pai, eu vou para a mãe. No final fica uma pessoa que não tem limite nenhum, porque os pais não têm diálogo, não têm um respeito pelo outro e acaba com crianças com sérios problemas, adolescentes e adultos com sérios problemas. Com relação à questão da guarda compartilhada em relação à alienação, como eu disse, eu acho que em razão da própria mudança, na questão antes você tinha uma mãe que ficava dentro de casa, cuidando da casa, cuidando das atribuições do filho, é quem criava, é quem tudo, e tinha o pai provedor, que é o pai que saía para trabalhar. Hoje em dia não, de muito tempo para cá, as mulheres entraram na força de trabalho, as mulheres participam do orçamento familiar e muitas delas são o arrimo de família. Então acabou havendo uma divisão maior de tarefas nos cuidados com os filhos e hoje antes quando a gente estava conversando, antes os homens, quando acabava o casamento, para ele a falência do casamento era a falência da família.
Então, quando eles constituem outras famílias, esqueciam os filhos. Ainda existe isso? Existe. Mas hoje existe uma demanda muito grande dos pais de participarem na educação, na criação, não só de finais de semana, mas de fato participar, eu acho isso válido. Agora, a questão da guarda compartilhada, eu acho ela válida quando os pais têm um mínimo de urbanidade, um mínimo de diálogo. Porque é uma divisão é como eu disse, os dois participam na educação, os dois participam na divisão das tarefas. O povo fica confundindo com alternada. Uma semana comigo, uma semana com você. Não é só isso. É você realmente dividir a criação, dividir os cuidados, dividir de ir para o médico, dividir para ir para participar das reuniões. E para isso as pessoas têm que ter diálogo. Seria exatamente esse o questionamento. Exatamente. Se apenas a determinação da guarda compartilhada seria suficiente? Eu acho que é isso. Pela lei seria a regra. Mas para poder você, de fato, isso ter efeitos positivos, tem que ter um trabalho com os pais. Os pais têm que ter essa consciência de deixar as diferenças de lado por um bem maior que é o bem do filho. Né? Ter um mínimo de diálogo. E hoje eu digo, olha, não precisa de muita conversa, porque hoje em dia você tem as redes sociais, as redes sociais não, eu digo, as possibilidades dentro da tecnologia de você conversar com outro, você precisa estar nem ouvindo a voz, né? Mas hoje o ideal é você ter um mínimo de diálogo. Realmente, no início de uma separação, de um divórcio muito traumático, de uma dissolução, de uma relação muito traumática, realmente fica muitos ressentimentos e às vezes a convivência é inviável. Né? Às vezes a convivência é inviável. Mas eu sempre acho, quando a gente pensa nos filhos, quando a gente pensa no bem-estar dos filhos da gente, a gente deixa muitas coisas de lado, sabe? E eu acho que é isso, tem que se pensar no bem-estar da criança. Porque o adulto é como a gente está falando, com o tempo vai refazendo a vida, com o tempo vai, encontra outros companheiros, vai cuidando da vida. E a criança está ali, a criança não... Imagine você pedir para uma escola, você quer ficar com quem? Comigo ou com sua mãe? Aí quando a criança tem mais afinidade com o pai num dado momento da vida, porque as coisas vão mudando. Sim. Tem uma fase que você está mais apegado com o pai, outra fase você está mais próximo da mãe. E na verdade tem que deixar a porta aberta, porque a porta não deve fechar. Não é? Você tem que deixar a porta aberta. Às vezes é uma questão de afinidade. E os pais levam isso como... Leva para o core, né? Leva aquela coisa para o lado pessoal. E fica, e às vezes quando tem dois filhos, que um quer ficar com o pai e o outro quer ficar com a mãe, o que escolhe o lado que não é o do outro, fica meio que estigmatizado também. E eles levam isso para os irmãos. Sim. E às vezes tá os irmãos intrigados por uma questão dos pais. Aí depois o pai morre, a mãe se inteira, vão criando a vida deles e os filhos também estão. Então a coisa que vai é como se fosse uma bola de neve, com consequências altamente deletérias. Não é? Então não é só pegar e pôr as coisas para funcionar, não é assim. Direito de família não é uma conta matemática que você faz 2 e 2 é igual a 4, não. A questão, você lidar com o ser humano é algo muito mais complexo, a mente do ser humano é muito mais complexo. A gente lida com emoções, então a gente não pode sentar aqui, não, o caso da lei é assim, vamos resolver, não é assim. Porque cada caso, por mais que seja parecido, é uma pessoa, tem uma particularidade, tem uma peculiaridade, uma família diferente, é um mundo diferente. Agora, nós seres humanos viemos para esse mundo para sermos felizes. E essa felicidade não é uma propaganda de margarina, é uma construção, é uma escolha. Então a gente escolhe a felicidade apesar de qualquer coisa. Nós viemos para esse mundo para o quê? Para sermos amados e para a gente amar. Mas isso a gente tem que ter, antes de tudo, um amor por si. E esse amor, e a gente entendendo a gente, e a gente tendo consciência do que a gente é, das nossas limitações, a gente é até mais generoso para com o outro. Então depois que a gente vê o lado do outro, não deu certo mesmo, passa aquele tempo com rancinho, né? Passa um tempo com aquele sentimento, mas você depois vai ver, poxa,
não dava certo mesmo, Não, foi melhor. E você vê, a gente tem um filho junto, vamos deixar isso. Então, se a gente começa a pensar, poxa, a pessoa merecia ser feliz, não estava feliz comigo. Tá certo, mas até a gente chegar a esse nível de evolução, a gente passa por todo esse período de ressentimento, a frustração, a expectativa, e a gente às vezes não, muitas vezes está passando por filho. Não só com palavras, mas com atitudes, com comportamentos, não é? Então a gente tem que respeitar que aquele outro momento da vida a gente escolheu para ser companheiro, para ser esposo, para ser namorado. E você fez um filho, ou querendo, ou por acidente, o filho está ali. E a criança, ela não tem muito poder de escolha naquele momento da vida dela, não é? A gente pode escolher, a criança às vezes não pode escolher. E a gente tem que ter essa sensibilidade para procurar o que é melhor para o seu filho. E às vezes o melhor para o seu filho, às vezes não é ficar com você, é ficar com o outro, naquele momento. E depois, num dado momento, às vezes o filho está precisando mais daquela figura. E quando os dois se entendem, as pessoas vão chegar a esse ponto, né? Agora, é uma construção, é uma evolução de comportamento, de padrão, do emocional, sabe? Então, a gente tem que ter isso, mas somos seres humanos falhos, é uma construção. Agora, eu acho que não é impondo as coisas que se resolve. Eu não acho que não existe uma solução, é só isso. Eu acho que é uma construção, uma série de coisas. E principalmente a gente tratar o nosso emocional, né? A gente tratar as emoções, tratar esses ressentimentos, essas coisas, para a gente não colocar para os filhos de uma forma tão deletéria. Porque aquela pessoa no final vai ver, é o melhor que ele podia ter, o pai que é o melhor que ele podia ter, porque eu que escolhi, né? A pessoa que escolheu. Não é isso? Então, em dado momento, você escolheu aquela pessoa para partilhar a sua vida. E que veio o seu filho. Ou por acidente, ou por escolha, mas a criança está lá. E tem que saber separar as relações. E tem que saber, né? As pessoas dizem que acabou a conjugalidade, mas a família permanece em outros moldes. Hoje a gente vê vários moldes de família, né? E existe o molde certo? O molde certo é a pessoa ser feliz, né? A pessoa ter um equilíbrio, uma paz de espírito. Se a criança está feliz, é isso que importa. Se as pessoas estão felizes, estão equilibradas, é isso que importa. Não é aquele formato de propaganda. Eu acho que nem novela mais, nem propaganda de margarina aparece o povo na perfeição. Porque a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito. Então a gente vai entendendo nossas emoções, nossos sentimentos e colocar o filho no primeiro lugar dessa história. A criança, se você pensar que você quer o melhor para o seu filho, o que é melhor para o meu filho? Ele ser feliz. E como é que ele vai ser feliz? Aí você se coloca no lugar do seu filho e você vai ter, muita coisa, não vale a pena não. Mas não vale a pena não. Porque a gente vê que o melhor para o filho é os pais estarem felizes. Então, é isso. E a felicidade é uma escolha da gente. Então, a gente procurar coisas que não vale a pena, deixar por menos. E aí as pessoas vão construindo suas relações, né? Com mais maturidade, com mais... E a questão da guarda compartilhada é uma fase de maturidade das relações. Né? Você respeitar, poxa, vamos dividir aqui as tarefas, vamos aqui, o que é melhor para... No dia da apresentação do filho, tá lá os dois, ou se um não pode, o outro vai para a criança não ver que não tá só. Os familiares também, porque também o familiar às vezes esquece do outro. Ah, foi ela. Aí se afasta da criança, a criança não tem nada a ver com isso. Né? Quem tem menos a ver com isso é a criança ou o adolescente, é quem tem menos a ver com isso. Porque eles não escolheram nascerem. Né? A gente escolheu colocar no mundo, ou por ação ou por omissão. Veio para o mundo. Então a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente faz. E o filho, quando a gente faz, a gente tem responsabilidade pela formação daquele filho. Claro que a gente não é perfeito, mas dentro da nossa imperfeição a gente dá o nosso melhor. E é isso que é importante. Muito obrigada. De nada. Pela sua colaboração. De nada. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Muito.